AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Olá, galera. Meu nome é Gustavo Gastardelli. Estamos hoje no AlfaCast. Estou muito feliz porque eu vou entrevistar agora o Major Vitor Hugo, um colega de força do meu pai. Então, meu pai foi militar durante 30 anos e hoje eu estou recebendo aqui o Major Vitor Hugo. Seja bem-vindo, Major. Feliz aí de estar te recebendo, para te conhecer um pouco mais e para a gente saber um pouco de quem é a pessoa, quem é o profissional, um pouco do seu plano de governo. E eu quero que você fique super à vontade aqui para a gente ter um bate-papo. Tá bom. Ó, tem Coca-Cola, tem cerveja sem álcool, Coca-Café, Monster, água. A água, Isaura, eu não tô vendo água aqui não. Cadê a água? Pega 2 águas lá pra gente. Tem uma galera aqui em volta da gente fazendo algumas perguntas. O Max está lá fora, o André, o Daniel. Todo mundo aí vai fazer algumas perguntas para você. Quando eu falei que ia receber o Major Vitor Hugo aqui, várias pessoas da própria instituição falaram assim, quero uma pergunta, quero fazer uma pergunta, quero fazer outra. Então, ao longo da nosso bate-papo, vou fazer algumas perguntas especiais dessas pessoas. E o Murilo também, né, que quer fazer várias perguntas. Major, fala um pouquinho de você. Quem que é o Major antes, né? Antes da vida pública aí. Conta um pouquinho da sua história. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo, né? Obrigado aí, Gustavo, e agradecer à Unialfa pelo convite. Uma honra muito grande estar aqui e cumprimentar todos vocês que estão nos assistindo nesse momento aqui. Muito obrigado. Bom, essa pergunta é complexa, né? Toda vez que me pergunto quem é o Vitor Hugo, passa pela minha cabeça muitas coisas, mas eu sou uma pessoa comum, né? Sou pai do João Vitor, sou marido da Flávia, sou filho do Antônio Lázaro, que era militar da Marinha, oficial da Marinha de Guerra, e sou genro de um oficial da Força Aérea. Então, lá em casa, quando reunia, a família era o Ministério da Defesa. Briga, assim, né? Então, e eu fui do Exército por 21 anos, por isso que é Major Vitor Hugo. Tenho um grande orgulho do tempo que eu fiquei no Exército, assim como o seu pai, né? Então, provavelmente, talvez tenhamos servido juntos em algum momento. Eu entrei no Exército em 94, quando tinha 16 anos, e saí em 2015, quando eu decidi fazer um concurso para a Câmara dos Deputados. Eu já tinha vivido muito o Exército, eu era das Forças Especiais do Exército, né, das Operações Especiais, tinha trabalhado no contra-terrorismo, tinha feito a viagem de ouro com a Marinha, porque eu fui o primeiro colocado da AMAN geral, tinha trabalhado na África por 2 vezes, uma para proteger a Embaixada do Brasil na Costa do Marfim e outra como observador militar da ONU. Fiquei 7 meses na primeira e 1 ano na segunda, e tinha feito um curso nos Estados Unidos de 7 meses. Então, acho que tudo isso meio que forjou a minha personalidade, né? Esse tempo no Exército, ser filho de um oficial da Marinha, com a minha mãe, que é professora, e também nunca ter parado de estudar. A gente está aqui numa universidade, né? Na Unialfa. Eu também, durante toda a minha vida profissional no Exército, eu sempre, de maneira paralela, fiz cursos. Então, eu fiz a faculdade de Direito servindo no Batalhão de Forças Especiais do Exército. Quer dizer, era uma contradição. Às vezes eu saltava de paraquedas aqui em Goiânia e não dava nem tempo direito de tomar banho e ia para a faculdade, lá para a UFG, para ter aula lá de Direito Constitucional. Adrenalina, hein? Adrenalina. Que adrenalina. Então, assim, eu mais consegui fazer o mestrado, fiz 2 graduações, né, a AMAN e o Direito, fiz algumas pós-graduações, então, e depois fiz o concurso para a Câmara, fiquei... depois de 21 anos, minha esposa já tinha tomado posse como juíza aqui em Goiás, e a profissão dela começou a conflitar com a minha, porque ela ficava circunscrita ao estado de Goiás, e eu, se continuasse na mesma batida, ia posterior novamente, ia para as fronteiras e tal. Então eu decidi fazer o concurso, e aí foi lá que eu conheci, então, deputado Bolsonaro, e aí a vida política começou a partir daí. Então em linhas gerais, essa é um pouco da minha vida profissional, acadêmica e a trajetória pessoal até chegar na vida política. Tem uma ligação grande, né, você com o Bolsonaro.
Então, não é só de os dois serem militares, vocês já tiveram uma experiência política juntos. Sim, na verdade, quando eu fiz o concurso para a Câmara dos Deputados, eu não tinha encontrado com ele ainda na vida. Eu sabia dele, lógico. Isso que ano, sim? Foi em 2015. 2015. 2015 eu tomei posse na Câmara, né, como deputado. Desculpa, como servidor concursado. Como servidor. Eu fiz o concurso em 2014 e tomei posse em janeiro de 2015. E ali o então deputado Bolsonaro, ele controlava quem eram os militares que saíam, principalmente os oficiais que saíam das Forças Armadas. E isso era um argumento para ele poder dizer, tá vendo? Então, os militares estão ganhando mal, porque muita gente está indo embora. Muita gente saindo. Embora não fosse exatamente o meu caso. Né? Eu não saí em função de uma questão salarial, eu queria conciliar a questão familiar. Né? Então, mas aí eu saí, quando eu cheguei lá, ele me procurou. Então eu estava na minha sala lá da consultoria legislativa e de repente entra o deputado, eu não sabia nem como lidar ainda com os deputados, não tinha tido contato acho que com nenhum, com um ou com dois. E tinha aquela imagem distante, né? Eu era um major do Exército. Os deputados federais têm a precedência acima de general de Exército. Então assim, eu com a minha cabeça hierárquica ainda, olhava eles assim. Então eu tinha acabado de sair do Exército, né? Então quando ele entrou na sala eu levantei, fiquei de pé, quase prestei continência, né? Ele, já sei, você é o Major Vitor Hugo, né? E aí começou a amizade, inicialmente, por causa do tempo que nós passamos no Exército, não foi ao mesmo tempo, né? Não estivemos concomitantemente no Exército. Quando eu entrei no Exército em 94, ele já tinha saído. Na verdade, ele se formou na AMAN no mesmo ano em que eu nasci, que foi em 77. Que a diferença de idade muito são grande, 22 anos, né, de diferença. Então, mas os valores são os mesmos, os pensamentos são os mesmos, então isso nos aproximou. E eu acho que ele, em alguma medida também, só uma percepção minha, pode ser que ele se identificasse um pouco comigo, porque no passado ele também saiu do Exército, mais ou menos na mesma PQD fase. Também, né? PQD, nós servimos na Brigada Paraquedista, né, em momentos diferentes, mas servimos. Então acho que havia uma identificação até do lado assim, esse cara sou eu, sei lá, há algum tempo atrás, quando ele decidiu sair do Exército, no caso dele foi por uma eleição, né? Ele foi eleito vereador do Rio. Algumas pessoas falam que ele foi expulso do Exército, mas isso não é verdade. Ele foi eleito vereador do Rio de Janeiro e por isso foi para a reserva. Certo. Remunerada, né? No meu caso, fui para a reserva não remunerada, porque eu também posso ter um cargo público efetivo, né, em caráter permanente. Então eu vou para a reserva. Só vou te cortando, né? Claro, que falta de educação a minha. Não. Mas, Major, eu vejo muito isso, né? Às vezes o militar, ele tem aquela questão do ser militar, toda aquela cultura que ele precisa ter realmente, e é uma vida, às vezes uma vida quase que à parte da civil. Não é totalmente à parte, mas é quase que à parte, assim. Eu vejo isso no Bolsonaro, né? O senhor falou agora, você falou que está tendo. Mas me diz, como que é mudar essa chave, né? Do militar, dessa cabeça hierárquica, para uma representação civil. Né? Eu imagino que não deve ser simples, não deve ser fácil, deve dar um tumulto aí na cabeça. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, eu tive uma fase de amortecimento, vamos dizer, né? Entre uma fase e outra. Porque eu fiquei no Exército 21 anos, fiz o concurso para a Câmara, fiquei 4 anos como servidor concursado e depois me elegi deputado federal. Então, eu tive uma fase de adaptação antes de ir para... Acho que quem sai da vida militar e vai direto para uma representação eletiva tem um choque maior, eu imagino. Tem. Mas eu tive esse colchão de amortecimento que foi nesses 4 anos, mas mesmo assim foi também uma adaptação difícil, porque... Imagina, eu entrei para o Exército, eu tinha 16 anos de idade, saí com 37, nunca tinha sido um adulto civil, e já caí num ambiente que era civil, né, saindo do Exército, mas muito peculiar, que era a Câmara dos Deputados, numa situação de servidor e depois numa situação de parlamentar, né? Então, realmente, tem vezes que até hoje ainda eu acordo meio achando que eu estou lá na AMAN, achando que eu estou num acampamento, ou que eu estou... cadê meu fuzil? Deixei meu fuzil em algum lugar, cadê meu capacete, sei lá. Então, tem vezes que eu acordo, ou sonho com alguma coisa, como se eu tivesse errado, né? O cara tá errado, porque, sei lá, tá sem a mochila dele naquele momento. Então, mas graças a Deus, aquilo que era mais bacana do Exército, no sentido que é a formação moral, os valores e tal,
Porque o resto sabia que em algum momento iria passar, né? Não ia ficar o tempo inteiro saltando de paraquedas, não ia ficar o tempo inteiro nas forças especiais do Exército, atirando com os fuzis mais modernos, participando de missões no exterior, e até o momento que eu ia cair num birô, num gabinete. Sim. Mas o mais bacana que eu acho do Exército eram as amizades, a formação moral, a formação específica. E isso eu levei, eu trouxe para a vida civil também. Né? Entendi. Tem um item. Olha, nós estamos no estúdio da Rádio Unialfa, né? A gente tem um programa que foi criado para a gente debater muito assuntos de negócios, né? A gente trouxe algumas fotos suas, a gente tem toda uma estrutura. E como que você vê esse mundo dos negócios? Olha, você tem a sua formação militar, depois a sua formação enquanto político, e cada dia vai melhorando, né? É uma evolução constante, vai mudando. E o mundo dos negócios? Dizem que movimenta o Brasil e o mundo são os negócios, né? Como que você enxerga esse mundo? Eu enxergo com admiração com quem empreende, né? Eu acho muito bonito, muito bacana alguém ter uma ideia, né? Criar um CNPJ a partir do seu CPF, de pessoas que acreditam no mesmo ideal, os sócios dele e tal, e fazer um plano de negócios e a partir daí lutar praticamente sozinho, né? Arriscando o seu patrimônio, arriscando a maneira como ele estava vivendo antes, e para gerar emprego e renda para outras pessoas, inclusive, no caso da Unialfa, por exemplo, formar outros profissionais que vão contribuir para a geração de outras empresas. Então eu tenho total admiração. Aliás, se Deus permitir eu chegar, né, a ser governador do estado de Goiás, que é o meu objetivo atual, eu vou ser parceiro de quem empreende. Eu quero transformar o estado, né, num eterno parceiro. Como o presidente Bolsonaro fala sempre, tirar o estado do cangote de quem quer empreender. Né? Trabalhar para diminuir impostos, trabalhar para otimizar e aumentar a concessão de incentivos fiscais, trabalhar para desenvolver a nossa infraestrutura, para diminuir o custo de quem produz, para diminuir o custo de quem precisa receber insumos e de quem precisa escoar sua produção. Então, trabalhar na formação de mão de obra, integrar a academia com o poder público e a iniciativa privada, desenvolver tecnologias novas, aproximar a tecnologia do campo. Então tem tanta coisa importante aí, bacana para a gente fazer no mundo dos negócios, na interação entre o poder público e o poder privado e a academia, que assim, eu fico realmente empolgado. Do nosso plano de governo, que eu ando com ele para cima e para baixo, todo orelhado aqui, né, mania de quem gosta de estudar, né? Nós distribuímos em 16 eixos a nossa atuação. Esse plano de governo ele não é uma peça de marketing. Ele foi trabalhado, ele foi discutido ao longo de 6 meses com mais de 60 especialistas. E eram discussões semanais. Toda semana a gente escolhia um eixo, e lógico que no começo não eram só 16, eram mais, a gente depois foi agrupando. E aí a gente, toda semana, discutia um tema. Nós vamos discutir a saúde. E aí não tinha só profissionais da saúde. Mas só um pouco. Major, antes da saúde, eu tenho até algumas perguntas para a saúde. Mas pensa no mundo dos negócios. O que efetivamente dá para fazer hoje para ajudar o estado de Goiás a melhorar o nível dos negócios? Então, eu tendo melhores negócios, eu tenho mais emprego, eu tenho uma economia mais pungente. Sim. O que fazer efetivamente, assim, e no ponto, para a gente melhorar isso? Então, no plano de governo, dos 16 eixos, 6 são voltados para o desenvolvimento econômico. Então, é uma das prioridades nossas desenvolver economicamente o estado de Goiás. E nós separamos 4 áreas prioritárias para isso, que são vocações naturais do estado de Goiás que não estão sendo aproveitadas. Isso não quer dizer que a gente não vai ajudar a desenvolver outras áreas, mas essas me parecem mais fáceis porque é uma vocação, como se fosse uma bola quicando na frente de um gol na área e sem goleiro. Então, são as áreas de mineração, a indústria de defesa, o turismo e a infraestrutura, a construção civil voltada para o desenvolvimento da infraestrutura. Falar um pouquinho de cada uma dessas aí. A mineração, por exemplo, Goiás tem um potencial ilimitado, né? Ilimitado, é imenso. A gente normalmente costuma ouvir do ouro, do manganês, do nióbio, lá em Catalão, por exemplo. Mas vou dar um outro exemplo, que é menos falado, que é Cristalina. No entorno sul de Brasília, nós temos milhões e milhões de toneladas de quartzo, já com licenciamento ambiental e com licenciamento mineral prontos, concedidos. E do quartzo a gente consegue extrair o silício,
que, se purificado no grau solar, a gente consegue construir, produzir células fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Então, hoje eles estão vendendo pedrinha de aquário a R$250 a tonelada, sendo que poderiam vender, na verdade, R$250 mil a tonelada do silício purificado. Então, esse é um exemplo da mineração. A gente pode falar também da indústria de defesa. Goiás tem 5 projetos estratégicos das Forças Armadas, importantíssimos, bilionários. É a União no estado de Goiás querendo gastar bilhões de reais em Formosa, artilharia de mísseis e foguetes, lá no entorno norte de Brasília. Enquanto indústria? Não, nós temos as unidades. E agora nós queremos fomentar o desenvolvimento da indústria para apoiar essas unidades. Então nós temos a artilharia de mísseis e foguetes lá em Formosa. Nós temos em Anápolis o KC-390, que é o novo cargueiro da FAB. E temos o Caça, o Gripen, o novo avião da FAB. Nós temos aqui em Goiânia o Comando de Operações Especiais, onde eu servi. E temos espalhado pelo estado de Goiás a infantaria mecanizada, que usa o projeto Guarani, que é um blindado sob rodas. Então, esses 5 projetos são bilionários. Aí eu pergunto, cadê a indústria de defesa para fornecer, por exemplo, a fuselagem para repor uma placa da fuselagem do Onde KC? está essa indústria no Brasil hoje? Hoje ela está no Brasil. Em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, está em Minas Gerais, está no sul do país. E não é só a fuselagem. No Rio Grande do Sul tem ali a Agrale fornece, então, né? Sim, e a Marco Polo e também. não é só a fuselagem, mas é o parafuso, é a manutenção do software, é a fabricação da munição. Então, é a fabricação do rádio. Acredita, consegue trazer essa indústria para cá? Sim. É um esforço Nós que teria. Nós queremos fazer isso. E eu acho que é mais fácil para a gente começar por Anápolis. Por quê? Porque Anápolis tem todas as condições para ser o hub logístico nosso. Só a gente vê, Anápolis tem 3 BRs que saem de lá, a 414, a 060 e a 153. Tem 2 ferrovias, sendo que uma é estruturante para o Brasil, que é a Ferrovia Norte-Sul, é a coluna vertebral do nosso sistema ferroviário. Une o Porto de Itaqui, no Maranhão, passa por Goiás e vai até a malha paulista ferroviária, até o Porto de Santos. Passando por Goiás, temos a Ferrovia Centro-Atlântica, temos o Porto Seco, que pode desembaraçar até produtos controlados, ou seja, armamento, pólvora, munição, blindados, aviões podem ser desembaraçados lá. Nós temos ainda a base aérea, com o KC e o Gripen, temos o DAIA, temos a indústria a farmacêutica, o centro de convenções, e temos o maior elefante branco de Goiás, que o governador atual não foi capaz de colocar para funcionar, que é o aeroporto de cargas. O aeroporto de cargas de Anápolis tem uma pista de 3 quilômetros, 400 milhões de reais investidos lá, e não funciona. E eu ficava pensando assim, cara, por que não funciona? Será que é alguma coisa Fala muito mais difícil? pra gente dessa visão logística para o estado de Goiás. Então, A gente tem esse aeroporto, mas fala assim, do estado inteiro, assim, qual é a visão logística? Como que poderia ser uma operação melhor aí? Eu vou falar, deixa eu só concluir sobre o aeroporto, porque é um absurdo o que acontece lá. Nós temos então uma pista de 3 quilômetros. Eu fui na Secretaria Nacional de Aviação semana passada, conversar com o Secretário Nacional de Aviação Civil, para entender se isso era algo que era complexo para se resolver, ou se era algo que poderia ser resolvido facilmente. Pasmem, vocês que estão nos assistindo, Gustavo, 15 milhões de reais. 15 milhões de reais para um estado não é nada. O governador separou 225 milhões para fazer propaganda oficial do governo, mesmo tendo aderido ao regime de recuperação fiscal. Isso é um absurdo. Então, menos de 10% desse valor que ele está usando para fazer propaganda oficial do governo, daria conta de colocar 2/3 da pista, ou seja, quase 2.000 metros de pista, para funcionar. E com isso a gente conseguiria fazer com que pousasse o Boeing 737-800 e poderia ligar Anápolis a Campinas, e Campinas a São José dos Campos e Gavião Peixoto, que já são polos aeronáuticos. Então a gente começaria por ali, transformar Anápolis num polo aeronáutico e num polo de defesa. Se a gente for olhar a parte logística do estado de Goiás como um todo, e a gente pode focar um pouco na infraestrutura, a gente tem muita coisa que o presidente Bolsonaro já fez e ainda tem muito mais para fazer. Eu vou falar primeiro no país como um todo. O presidente conseguiu atrair mais de R$1 trilhão para desenvolver, da iniciativa privada, para desenvolver a nossa infraestrutura em portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, óleo e gás, saneamento e telecomunicações. R$1 trilhão, o orçamento da União é de 4,8 trilhões. Então é mais de 20% do orçamento da União em investimentos privados para desenvolver a nossa infraestrutura federal no Brasil. Quanto foi atraído nesses últimos 4 anos para desenvolver a infraestrutura e facilitar a logística
no estado de Goiás da nossa infraestrutura goiana? A gente não sabe, e é muito pouco que foi, se é que alguma coisa foi possível, foi conseguido por esse governo atual. Então, eu vou falar algumas obras que o presidente fez aqui em Goiás. A ponte lá em São Miguel do Araguaia, Luiz Alves, sobre o Rio Araguaia. As pontes sobre o Rio Claro, lá em Jataí, um vão de mais de 400 metros, o aeroporto de Jataí, a concessão da BR-153, o término da ferrovia Norte-Sul, o estudo para a concessão do contorno oeste do anel viário de Goiânia, mais a 060 de Jataí, de Goiânia a Jataí, a 364 de Jataí até Rondonópolis, passando por Mineiros, Portelândia, e a 452 de Rio Verde até Itumbiara. Vai sair essa concessão, a ponte sobre a 050, ou na 050 lá em Cumari, e tantas outras obras. Então, assim, logisticamente o Estado precisa avançar, principalmente na nossa infraestrutura estadual, duplicar as GOs, asfaltar algumas, manter as que já existem. Então, nós temos ainda a questão da água e da energia, que a gente poderia falar aqui sobre a Saneago, sobre a Enel, e que são gargalos para o desenvolvimento econômico no Estado. Logística é sangue, né? É a veia que vai pulsando ali para fomentar a economia. Então a gente pega o negócio, pega muito a logística, mas o que fazer para trazer empresas para estar até usando essa malha logística, né? Que fomentar para trazer mais empresas para Goiás, né? Mais parcerias. Como que você vê isso? Como você pensa atrair para a gente enriquecer mais o nosso estado? Bom, a primeira fase de todas, e talvez esse seja um dos mais importantes, uma das mais importantes e evidentes justificativas para a gente ter um governador que seja aliado, amigo do presidente Bolsonaro, como eu sou. Nós vamos precisar renegociar o regime de recuperação fiscal, né? O governador atual decidiu adentrar o regime de recuperação fiscal e, com isso, e nesse contexto, ele separou 225 milhões de reais para fazer propaganda oficial do governo, que é um contrassenso, uma contradição. Você dizer que você está com o cinto apertado, mas você vai lá e compra uma roupa da moda, né? Digo, você está com problemas financeiros e vai jantar no melhor restaurante. É o que ele está fazendo. Ele admitiu, com a adesão ao regime de recuperação fiscal, que as contas estão ruins no Estado, mas separa 225 milhões de reais para fazer propaganda. O que nós queremos fazer? Renegociar o regime de recuperação fiscal, porque a Lei Complementar 159, ela define que o Estado que adere ao regime de recuperação fiscal não pode fazer uma série de coisas. Não pode, por exemplo, o que é extremamente necessário para atrair novos negócios, não pode reduzir impostos, não pode aumentar incentivos fiscais, e não pode também uma série de coisas que afetam o setor público. Não pode contratar, não pode realizar concursos públicos, não pode atrair ou contrair dívidas, né, que sejam de caráter permanente, né, e despesas continuadas de caráter permanente. Então, eu vejo que é uma série de limitações. O que eu pretendo fazer? Primeiro, renegociar o regime de recuperação fiscal. Depois de renegociado, otimizar a possibilidade aí de concessão de incentivos fiscais, democratizar, criar critérios objetivos, estudar o foco de cada região em Goiás. Qual é a vocação natural da cidade de Catalão, da cidade de Guarani, da cidade de São Domingos, de São Miguel do Araguaia, de Santa Rita do Araguaia? Nós vamos descobrir quais são as vocações naturais, aquilo que é fácil para o governo simplesmente ir lá com um pouquinho de ajuda e a iniciativa privada floresce. É isso que nós queremos fazer. Então, com incentivos fiscais incentivados, né, incentivos fiscais otimizados e com, lógico, diminuição de impostos, formação de mão de obra. Queremos fazer parceria com instituições como a Unialfa ou como o SESC, o Senai, o Sistema S de modo geral, para que a gente consiga formar mão de obra adequada à vocação regional. Vamos recriar a Secretaria de Desenvolvimento Regional para ter uma simetria com o Ministério do Desenvolvimento Regional e poder trazer desenvolvimento para o Estado. Colocar uma vírgula, já que você falou num assunto bem interessante, né? A parceria aí, e para criar e formar a mão de obra. Quando a gente pensa em crescer a economia, né, trazer empresas, nós precisamos de mão de obra. Mão de obra de qualidade técnica, de educação. Como que você vê a educação hoje e o que você pensa para a educação caso você ganhe a eleição? Bom, hoje eu sinto que em Goiás houve uma desvalorização do papel
e da função do professor. Hoje a gente conversa com os professores, a minha mãe é professora aposentada, mas não é aposentada por Goiás, né? Mas ela é professora aposentada. Então eu tenho uma tendência a querer cuidar dos professores, porque é como se eu estivesse cuidando da minha mãe. E hoje, quando eu converso com os professores em Goiás, eu sinto eles completamente desmotivados da rede, né, pública, estadual, porque houve uma desvalorização, houve um afastamento, falta de diálogo, desrespeito em relação aos direitos constitucionais e legais dos servidores em geral e dos professores em particular. Então eu começaria e vou começar, ao assumir o governo do estado de Goiás em 1º de janeiro de 2023, valorizando os professores. Então, não só no aspecto salarial, para isso precisamos de negociar o regime de recuperação fiscal, mas também na formação, né, em prestigiar o mérito, aquele professor que for mais dedicado, que tiver os alunos mais bem preparados, que tiverem maior desempenho nas avaliações do MEC, esses professores vão ser prestigiados com cursos no exterior, concursos em outros estados, para que voltem mais empolgados e para que a valorização do mérito se irradie como exemplo para outros professores também quererem fazer. E queremos fazer isso também com os alunos. Queremos valorizar o mérito dos alunos. Aliás, um dos primeiros projetos de lei que eu vou apresentar é um projeto de lei para valorização do mérito. Primeiro, dos alunos. Aí alguém sempre me pergunta, pô, mas é o grau puro e simplesmente, é a nota que ele tirar é que vai definir? Não. Nós queremos fazer uma avaliação integral do aluno. Porque muitas vezes o aluno não consegue ter um grau excepcional porque ele está com um problema familiar, porque ele tem uma situação econômica que não lhe permite avançar. Então vamos fazer uma avaliação integral. É a nota, lógico, porque a gente não pode desconsiderar, porque isso é o que mede o ensino, o aprendizado, mas é também o seu desempenho nas ciências, nas artes marciais, na música, né, na ciência, então, e na liderança e na superação da vida. Então, quando a gente avaliar esse aluno dessa maneira integral, nós vamos premiar os melhores. Vamos também fazer uma valorização do mérito em relação aos servidores, em geral, e aos professores e profissionais de segurança pública em particular. Então, aqueles que forem os melhores servidores vão ganhar mais, sim, isso é justiça. E vamos valorizar também as empresas no seu relacionamento com o poder público. Aquelas empresas que pagaram seus impostos em dia, aquelas empresas que mantiverem sistema de compliance, aquelas empresas que atuarem socialmente para o nosso desenvolvimento do Estado, né, apoiando projetos, iniciativas filantrópicas, por exemplo, essas empresas vão ter benefícios fiscais aumentados. Então, nós queremos valorizar o mérito. Queremos aumentar o número de colégios militares em Goiás. Goiás hoje tem 63 colégios militares que abrigam 65 mil estudantes. Queremos chegar a 200. Fala um pouco mais. Você estudou em colégio militar, não? Não estudei. Não. Infelizmente, não estudei. Mas me fala um pouco mais sobre colégios militares, o que você pensa de como aumentar realmente, qual é o investimento, como que é essa costura para a gente ter mais colégios militares? Bom, hoje, como eu falei, Goiás tem 63. Por ano, o estado de Goiás sorteia em torno de 5 mil vagas, mas tem 25 mil crianças e adolescentes querendo estudar. Então, eu não quero transformar todas as escolas em Goiás em colégios militares, porque pode ter famílias que têm algum tipo de reserva, não queiram colocar. É difícil. Eu acho difícil, mas tem famílias que preferem não colocar. E a gente também talvez não conseguiria transformar todas, é lógico, também, por uma falta de efetivo, né? Para cada colégio militar, sei lá, tem que ter uns 8 a 10, às vezes mais militares para cuidar da parte disciplinar e tudo mais. Então, a gente precisa de efetivo. Agora, chegar a 200 me parece um número razoável, um número importante. Existe um trâmite todo para se criar, tem que consultar a comunidade acadêmica, os alunos, os pais, os professores. Tem que se aprovar uma lei na Assembleia Legislativa e aí depois sim você cria. Então a gente quer aproveitar militares da reserva, das Forças Armadas, da PM, do Bombeiro e também outros veteranos das Forças de Segurança que queiram nos ajudar com esse projeto. Vamos atrair, vamos, lógico, remunerá-los por esse trabalho e vamos ampliar, chegar a 200. A ideia seriam essas pessoas serem professores também, ou não?
Não, esse sistema já está implantado em Goiás atualmente. Sim, Eles não sim, são sim. professores, eles são tipos de monitores ou instrutores. Instrutores. Eles tratam da ordem unida, eles Sei. tratam da disciplina no dia a dia, né, do canto do hino nacional e de algumas matérias ligadas ao civismo e ao patriotismo. Mas quem vai continuar dando aula de matemática é o professor de matemática. Sim, sim, vai sim. continuar dando aula Entendi. de português. Então é uma parceria entre o comando da Polícia Militar, que tem um comando de ensino Uhum. voltado especificamente para isso, e a Secretaria de Educação. E tem sido muito bom. Em Goiás já existe desde 1998, e como eu falei, são 63 colégios atualmente, e que cuidam aí de 65 mil crianças e adolescentes. E quero trazer também o Colégio Militar do Exército. Então, Porto Alegre, Fortaleza, Santa Maria, Curitiba, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, e agora São Paulo e tantas outras cidades tem, Manaus, Belém, tem colégios militares, e Goiás, Goiânia em particular, ou Aparecida, vai depender de qual cidade oferecer melhores condições. Como pode o estado de Goiás não ter um colégio militar do Exército, se nós somos o ícone, nós somos o destaque nacional no ensino dos colégios militares? Então, assim, nós já somos isso, né? E queremos trazer, então, o colégio militar para cá. Acho que isso está alinhado até com a política do presidente Bolsonaro. Tem colégio que militar disse que com ia- colégio técnico? Que ia eu não criar um conheço. colégio militar em cada capital, né? E tem colégio militar com ensino técnico? Ou não? Não, atualmente, em Goiás não existe, mas não quer dizer que não possa ser criado. Poderia ter, né? Não Poderia tem. ter. Nós temos em Goiás uma universidade, uma fundação Tiradentes, que é uma espécie de uma universidade militar, com cursos civis. Sim. Seria algo semelhante ao IME, né, o Instituto Militar de Engenharia, mas com algumas diferenças, porque o IME forma, além de civis, forma militares também para a carreira, é. né? Ou o ITA, que também forma civis e militares. E a Fundação Tiradentes forma só civis, mas é conduzida por militares da reserva. Legal. Eu vejo que o desenvolvimento de Goiás, ele passa, o desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer país, passa pela educação. É um investimento sempre bem-vindo na educação, mas muito mais do que investimento, né? Um olhar para a educação, entender realmente o que motiva o professor, o que atrai bons profissionais para serem professores e como conduzir. Eu diria que um mandato bem-sucedido passa por um mandato que olha a educação, né? Então, desejo que caso vença, olhe a educação aí com muito, muito carinho aí. Mas fala também pra gente um pouco da segurança pública. Goiás é muito bem visto em segurança pública, muito bem visto. A gente pesquisou diversas fontes, mas uma foi o Ministério, né? E da Justiça, e a gente é líder no combate à criminalidade. Dá para melhorar, Major? Dá para melhorar muito. O que você pensa aí? Dá para melhorar muito. Na verdade, muito do que houve de aperfeiçoamento na segurança pública em Goiás tem dois fatores principais aqui. Primeiro é a dedicação do próprio profissional. Os nossos profissionais de segurança pública, seja da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Técnico-Científica, das guardas municipais, da PF, da PRF em Goiás, são pessoas extremamente dedicadas, são verdadeiros heróis. Então, de um lado, o profissionalismo e a dedicação e desses profissionais, e de outro lado, a atuação do governo federal. Se você conversar com os policiais, com os nossos profissionais de segurança pública, muitos estão insatisfeitos com o atual governo por causa das interferências políticas nas promoções e nas remoções, do uso político da máquina pública e em especial das polícias. Então tem comandante que foi exonerado porque recebeu no seu quartel um desafeto político de alguém poderoso no estado de Goiás. Isso é um absurdo, né? Você utilizar politicamente. Isso é feio. Isso é feio. Além de ser deselegante, eu acho que é até improbidade administrativa. E isso de um lado. E de outro lado, então o que a gente quer fazer primeiro é blindar as instituições policiais de influência política. Vamos fazer um pacto pela autonomia. E outra coisa, a gente quer ajudar a desenvolver, a melhorar a infraestrutura. Você vai numa delegacia da Polícia Civil pelo estado afora, você vai no entorno de Brasília, no entorno do DF, ou mesmo no interior de Goiás, a maioria das delegacias são custeadas. É um imóvel alugado, custeado pela prefeitura, então, e com servidores cedidos da prefeitura, e aí você tem aquela pilha de inquéritos, você tem aquela dificuldade imensa. Então nós queremos ajudar a desenvolver as instalações, queremos melhorar e respeitar
os direitos constitucionais e legais, também de cunho pecuniário, em termos salariais. Queremos, por exemplo, no caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, retornar a promoção ao posto imediato, com critérios, mas queremos retornar. E queremos também valorizar o mérito, aqueles que sejam melhores, que sejam promovidos mais rápido, mas não por politicagem, pelo mérito deles. Então tem muita coisa para melhorar, atuar com a inteligência, equipar, armar, comprar novas munições, né, diferentes, novos equipamentos. Então tem muita coisa para fazer. Sempre dá para melhorar, né? Não é fácil às vezes, mas com conhecimento, com atitude, vai dando um passo atrás do outro e melhorando, né? Agora, Major, fala um pouquinho pra gente. Existe muito questionamento às vezes sobre agricultura e meio ambiente. Às vezes a agricultura está se opondo ao meio ambiente, na visão de muitas pessoas, na visão de outras pessoas, a agricultura funciona junto com o meio ambiente, mas é claro que a agricultura está na base da nossa economia, né? O agronegócio é essencial para a gente e o meio ambiente também é. Fala um pouco da sua visão sobre o agronegócio, da agricultura, um pouco como que você vê a questão do meio ambiente, se eles podem funcionar juntos. Como que você vai proceder aí sobre esses dois assuntos? Eu não entendo que haja uma contradição entre desenvolver economicamente e preservar o meio ambiente. Na verdade, uma atitude depende da outra. Se a gente não conseguir preservar o meio ambiente, como não vamos manter, por exemplo, o nosso agronegócio de maneira pujante ao longo do tempo? Então, nós precisamos preservar o meio ambiente, ao mesmo tempo que a gente se desenvolve economicamente. E eu tenho a convicção de que os nossos produtores rurais já fazem isso. Eles já preservam. A nossa legislação é uma das legislações mais rigorosas do mundo e avançadas do mundo. E tanto que a Europa não tem nem 3% de mata nativa preservada, enquanto o Brasil tem mais de 60%. Então eu vejo no produtor rural toda a preocupação, sim, em preservar. E nós temos a ideia de facilitar o licenciamento ambiental para aquelas atividades que são menos degradantes, que nós já sabemos que potencialmente tem a capacidade de degradar o meio ambiente em menor escala. E, lógico, aperfeiçoar e ser rigoroso naquelas em que a possibilidade de degradar é quase certa. Então nós temos que equilibrar, porque muitas vezes ficam meses, né? Às vezes supera de 1 ano para se emitir uma licença ambiental e a pessoa ali querendo fazer o seu empreendimento, querendo gerar empregos, querendo levar desenvolvimento para aquela região. Então, e isso é um absurdo. E às vezes é para uma atividade que não tem a possibilidade de impactos ambientais muito grandes. Então nós queremos, ao mesmo tempo que a gente preserva o meio ambiente, vamos reforçar, sim, a fiscalização, os órgãos de fiscalização, com uma mentalidade de educar, com uma mentalidade de parceria, mas também vamos trabalhar para desonerar, para acabar com a burocracia para o licenciamento ambiental. A burocracia tem que acabar, eu acho que não só aí, como em tudo, né? É verdade. O senhor é advogado, né? Então burocracia está meio no sangue, né? Tanto ter como ir tirando os nós. Na questão da gestão pública, né? Como que você vê? Como que a gente pode desburocratizar um pouco? Como que a gente pode deixar o Estado um pouco mais rápido? Como que a gente consegue, eu diria assim, atrapalhar menos e facilitar mais? Acho que esse é o desafio e essa é a minha cabeça, né? Eu quero fazer exatamente isso, atrapalhar menos e facilitar mais. Então, primeiro eu quero fazer um revogaço de normas que estejam obsoletas, arcaicas e que só criam ônus, dificultam as pessoas, né, que querem empreender. Eu quero também simplificar o sistema tributário goiano. É lógico que nós dependemos de uma reforma tributária mais ampla no âmbito da União, mas existe uma série de obrigações acessórias, por exemplo, que são extremamente complexas e difíceis. Então eu quero trabalhar numa base da confiança. Nós aprovamos na Câmara, quando eu era o líder do governo, Bolsonaro, além de tantas outras matérias, né? Eu fui o líder do governo por 1 ano e 7 meses, escolhido diretamente pelo presidente Bolsonaro, entre 513 deputados, para representá-lo na Câmara, para representar o presidente da República e
o governo como um todo. Nós aprovamos a reforma O cabelo foi caindo nessa época, né? Foi lá que eu perdi o cabelo. Foi perdendo. Foi lá que eu perdi o cabelo. Tá vendo? Eu gosto de zoar os outros, né? Tudo bem. Mas nós aprovamos pautas importantes, como a reforma da Previdência, revisão da proteção social dos militares, e uma em particular, que foi a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. E nessa declaração, algo que é muito importante, é uma relação de confiança entre o poder público e aquele que empreende. Então, essa é uma relação que é muito importante. E nós queremos aperfeiçoar isso. A gente não pode viver num sistema cartorário, naquele sistema em que tudo precisa de um carimbo, tudo precisa de 3, 4 carimbos para poder empreender. Não, queremos reduzir, queremos diminuir isso, queremos partir do princípio de que as pessoas que querem empreender querem fazer o bem para a sociedade, querem gerar renda, gerar emprego. E vamos facilitar, diminuir o tempo para abrir empresas. O que eu puder fazer para facilitar, nós queremos criar oportunidades para que os jovens empreendam, o espírito empreendedor, inclusive com disciplinas nas escolas nesse sentido, e com ajuda, apoio, para que eles desenvolvam. Por exemplo, o Centro de Convenções de Anápolis é um elefante branco hoje. Ninguém usa para nada. Vou pegar uma parte do Centro de Convenções e vamos dar estrutura para startups. Então, alunos da graduação, da pós-graduação e mesmo do ensino médio técnico profissional que queiram interagir entre si e que tenham ideias inovadoras, nós vamos lá ajudar. Você pode ocupar, a sua empresa pode ocupar. Aqui nós vamos colocar o Sebrae para te orientar, fazer um plano de negócios. Nós vamos trazer a academia para cá para te ajudar a fazer experimentos e fazer ciência. E depois nós vamos ajudar você com estrutura, internet. Você não vai precisar pagar um aluguel. Você vai ter uma estrutura para você iniciar, os jovens iniciarem o negócio. E depois o Estado vai ajudar. Eu vi isso, sabe onde? Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em apoio ao desenvolvimento dos parques tecnológicos no Brasil. É a Frente Parlamentar composta de deputados federais e senadores, e eu sou o presidente. Nessa condição, eu viajei para Londres, e eu conheci o Parque Tecnológico da Imperial College, que é uma universidade britânica, que tem um prédio inteiro gigante, com vários andares, com startups de alunos, que congrega os alunos, de novo, da graduação, da pós-graduação, e até do ensino médio, com ideias inovadoras. Aí tinha lá, olha só, um aluno de medicina, tinha um problema para resolver, era aluno da pós-graduação, na especialização em oftalmologia, tinha um problema porque ele queria, era uma operação que tinha que fazer e precisava de uma lente específica para ser desenvolvida. Aí esse aluno da pós-graduação conversou com o aluno da graduação de física, que trata de ótica e tal, que conversou com alunos da graduação e outras, e aí eles montaram uma startup, construíram essa lente, para facilitar aquele tipo específico de operação e começaram a vender para o mundo, com o apoio da faculdade, que deu para eles lá uma sala, que deu internet, que possibilitou que eles não pagassem aluguel, que não pagassem pela internet, que tinha uma secretária, um número de telefone, uma caixa de e-mails, alguém do tipo Sebrae. É bom, né? Alguém do tipo Sebrae, uns professores, doutores para orientar a pesquisa. Quando eles descobriram, quando eles conseguiram desenvolver, começaram a vender e mais uma empresa para o Reino Unido. Você tocou num assunto que eu acredito. Sabe uma coisa assim que eu talvez seja até cego com isso, porque eu não vejo que tem outra opção. A parceria da universidade, do centro universitário, da faculdade, do ensino médio, do colégio, com a indústria, com a ciência e tecnologia, com a pesquisa. Às vezes se fala em pesquisa parecendo que é um ET, né? É muito distante e não é uma pessoa muito próxima. A pesquisa precisa estar próxima. E esse resultado das startups, parabéns para essa iniciativa. Isso é muito bacana, né? A startup junto com o colégio, porque as pessoas falam, às vezes, só focados no nível superior, né? Mas junto com o colégio, junto com a faculdade, junto com a pós-graduação lato sensu, com a estrito sensu, mestrado, doutorado, né? Para a gente ter uma coisa talvez um pouco mais robusta, mas também um cunho mais prático. Essa visão eu vejo que dá resultado. Estar mais próximo, né, da educação com os empresários. Isso é muito legal. E falando um pouco disso, me fala um pouco sobre a industrialização da produção agrícola do próprio estado, né? Quer dizer, nós produzimos bastante, produzimos bem e somos respeitados por isso. Mas e a industrialização? Então, esse é um tema importante. Goiás conseguiu, ao longo do tempo, avançar na industrialização, muito baseado nos incentivos fiscais, que foi um plano inteligente também.
E a gente vai ter desafios grandes aí no ano que vem, primeiro, de novo, porque precisamos renegociar o regime de recuperação fiscal. E também porque nós vamos ter uma discussão no Congresso Nacional, é muito provável que tenhamos. Eu não vou estar lá no Congresso, vou estar aqui no governo do Estado, mas vamos interagir com a nossa bancada para poder influenciar, que é a reforma tributária, no seio da qual serão discutidos revisões aí na questão da concessão de incentivos fiscais. A gente sabe que a equipe econômica do governo federal tem uma visão muito liberal, e essa visão, às vezes, pode querer diminuir o acesso a incentivos. E Goiás precisa muito, ainda precisa muito. Diferente do Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, talvez de Minas Gerais, e os estados do Sul. Mas Goiás ainda precisa. Então nós vamos ter que interagir para, inclusive, ajudar a criar a agroindústria aqui em Goiás. Nós estamos cansados só de produzir o grão, né, e não agregar valor, não vender o produto já beneficiado, e o que facilita com que a riqueza seja retida aqui no Estado e não seja levado para outros que vão fazer o beneficiamento. E isso é uma verdade para o agronegócio, mas também é uma verdade para a mineração, também é uma verdade para todos os campos, todas as áreas aí, né, que congregam aí a transformação do produto primário, da matéria-prima, em um produto mais acabado. Então, nós temos todo o interesse. Isso vai passar pela formação de mão de obra, vai passar pela concessão de incentivos fiscais, diminuição de impostos, concessão de crédito mais facilitado, né, formação do espírito empreendedor, terminar ou diminuir ao máximo possível a burocracia, facilitar o licenciamento ambiental. Então é uma série de fatores, conceder segurança jurídica, ter um empresário à frente da Secretaria de Indústria e Comércio, para que ele entenda a visão de quem está querendo empreender e nos ajude nessa interação com o mundo dos negócios. Então nós temos muitas ideias e vamos conseguir sim fazer com que Goiás aumente o número de empresas e aumente seu PIB, né, natural. Há uma necessidade ainda então de incentivos fiscais por um bom tempo. Precisa ter, né? Não tem como, né? Nós precisamos... Hoje, sabe o que está acontecendo? Está havendo uma desindustrialização do estado de Goiás. Muitas indústrias saindo do estado e algumas que não estão saindo estão movendo as suas máquinas para outros estados. Sim. Então, assim, está diminuindo o máximo possível a operação aqui e está indo para outros lugares onde as pessoas têm, onde os estados conseguem conceder. Então, a concessão do incentivo fiscal, ela muitas vezes se paga ao longo do tempo, com o impacto social da geração de empregos, do aumento da renda, da diminuição da criminalidade. Então, a gente não pode enxergar o incentivo fiscal simplesmente como o Estado abrindo mão de receita. Existem vários outros impactos. Por exemplo, quando um governo doa um terreno para uma empresa se instalar, muitas vezes os impostos que essa empresa vai pagar ao longo do tempo já suprem em poucos meses ou anos o valor do terreno. E a gente vê agora em Goiás muitas empresas na fila porque não conseguem vencer a burocracia de ter um terreno. E também com os dois gargalos importantes que existem hoje também em Goiás, que é a questão energética, que é um outro contrassenso, e a questão da água, que é um absurdo também. Goiás está num entroncamento de linhas de transmissão. A gente, quando fez o plano de governo, conversou com engenheiros eletricistas, como meu pai era um engenheiro eletricista, e eles falaram, cara, Goiás está no entroncamento de linha de transmissão, como é que falta energia aqui? Então, o modelo de concessão que foi feito da CELG foi equivocado, não havia segurança jurídica e quem conduziu essa concessão fez de maneira errada. O governo atual do estado foi leniente com a Enel, não aplicou as sanções, não interagiu com o governo federal de maneira a resolver o problema. E agora nós temos aí muitas empresas querendo vir, mas não tem energia instalada para poder se instalar, para poder começar a sua atividade. E o outro problema é a questão da água também. As indústrias precisam de acesso à água. E a nossa Saneago, ela não supre o acesso. Então conversei, por exemplo, com o pessoal do Secov, né, que são as pessoas em Goiás que investem na habitação. Eles falam, cara, eu teria condições de abrir muito mais empreendimentos, só que eu não consigo levar energia nem água para lá, nem esgoto, como é que eu vou abrir? Então nós temos um problema em torno, por exemplo, do Lago Corumbá 4. Uhum. Eu estava sobrevoando aquela região há um tempo atrás, vi a quantidade de empreendimentos que estão sendo construídos ali. Se a gente não solucionar a questão do esgoto em Goiás rapidamente, nós vamos perder as belezas naturais que nós temos e o potencial turístico em torno dos lagos. Daqui a pouco todos os lagos estarão poluídos. Então nós temos que dar uma solução rápida para isso. Olha, foi 50 minutos
de um bom papo. Gostei do que eu ouvi, foi muito Obrigado. Bacana. Mas eu prometi para diversas pessoas que eu faria algumas perguntas, né? Pode fazer, ping-pong. Então, a Zélia me perguntou, pediu para mim fazer uma pergunta que eu achei muito interessante. Quem é o Vitor Hugo antes da farda? Antes da farda, quem era antes de eu entrar no exército? Como que você era? Como que foi sua infância? Como foi sua adolescência? Não, foi muito bacana. Eu nasci em Salvador. Meu pai era militar da Marinha, como eu falei, e servia lá na época, né? Embora a minha família fosse do Rio. Depois nós voltamos para o Rio. Então eu tive uma infância muito bonita, muito maravilhosa mesmo, porque meus pais eram muito carinhosos e porque eu morei numa base naval lá em Salvador, que era um paraíso, né? Na beira do mar. Então 100% de segurança? 100% de segurança. Eu pescava pitu nos rios, eu pescava siri, peixe no mar. Eu ia para as cachoeiras, eu andava de bicicleta, eu era perseguido por araras que vinham caçar as crianças lá. Então eu tive uma infância maravilhosa, tanto em Salvador, quanto a outra parte no Rio de Janeiro, em Niterói, que também era uma cidade na época, hoje está mais violenta, mas era uma cidade muito tranquila, e também na beira do mar também. Então, assim, a minha infância foi maravilhosa. E a minha adolescência também foi muito boa antes de eu entrar para o Exército, né? Acho que não tenho... Meus pais sempre me incentivaram muito a estudar. Um fato curioso, quando eu estava na primeira série, né, logo depois da alfabetização, o meu irmão estava na quarta e estava estudando para fazer o concurso para o Colégio Militar, né? Sim. Do Exército lá em Salvador. E aí meu pai focava toda a atenção nele, porque ele tinha que fazer a prova, ele ia fazer a prova. E eu ficava com ciúme daquilo, pô. Eu queria também um pouco de atenção, queria que ele estudasse comigo também. E aí eu tomei a decisão, na primeira série, que eu jamais iria estudar com meu pai de novo, que eu iria estudar sozinho a partir daquele momento, porque ele não estava me dando atenção. E aí eu acho que começou o meu interesse por estudar quando criança, naquele momento, porque eu queria participar e meu pai tinha que dar aula para Vai entender o que motiva uma pessoa a ir para frente, né, gente? Então, não sei se é tratar bem ou tratar mal o filho. E o que aconteceu, né? E meu pai estava fazendo, não era, né, era involuntário, ele tinha que focar no meu irmão mais velho, né, que estava fazendo concurso. E aí, anos depois, quando chegou para eu fazer o concurso para a escola preparatória de cadetes do Exército, quando eu tinha 16 anos, aí eu tinha, lógico que isso não gerou uma mágoa com meu pai, não. Foi uma decisão que eu tomei. Sim. Mas eu nunca tive nenhum problema com meu pai. Mas aí quando chegou, eu tinha medo, na verdade, de não passar na prova. Eram 12 mil candidatos e 350 vagas. E aí eu estudei tanto, com medo de não passar, que acabei passando em primeiro lugar do Brasil na prova para a SpaceX. E é uma prova difícil. Eu tentei picar. É difícil a prova. É difícil. É difícil. É difícil pra caramba. Em primeiro lugar, no Brasil. No Brasil. E mantive a classificação ao longo dos 5 anos da formação, né, do oficial. Por isso que eu fiz a viagem de ouro com a Marinha. Então, assim, talvez esse estímulo negativo, entre aspas, né, ou esse momento turbulento da infância que me fez despertar para o estudo, né, por um ciúme do meu pai e tal, talvez tenha me despertado também para o estudo. Porque depois... Ao longo estudar é bom, tempo, faz bem, né? Faz muito bem. Quando eu não estou fazendo algum curso, eu me sinto perdido, desorientado. Acho que o estudo, a viagem também, né, contribui muito. A experiência de conhecer não só o nosso estado, o nosso país, um pouco do mundo, né? Pessoas diferentes, que pensam diferentes. Isso é muito legal. O Max me faz outra pergunta também. O Max perguntou, se você não fosse, né, militar... Se não fosse advogado, se não fosse político, o que você seria? Eu tenho uma admiração muito grande pelos engenheiros. Engenharia bacana, né? Meu pai era engenheiro eletricista. E eu sou... como a vida é estranha, né? E eu passei a compreender mais o papel do meu pai como engenheiro depois que ele partiu. Ele faleceu tem 2 anos e pouco. E eu comecei a conviver mais com engenheiros, sem querer também. E aí eu fui entender a cabeça. Como meu pai nunca tratou profissionalmente, nunca me induziu. Talvez ele tenha induzido um pouco para ir para a vida militar, mas de maneira natural, sem querer. Não, imagina. Não foi. Quase não participou da vida militar. Não, mas eu acho que se fosse... Mas eu acho que não foi de uma maneira natural. Porque se tivesse sido algo muito impositivo, né? Eu teria ido para a Marinha, por exemplo. Né? Porque era a força dele. Então, mas foi uma indução, acho que
muito positivo e leve. Muito leve. Mas ele nunca, mas ele falava pouco sobre engenharia, que era a vida dele, ele era engenheiro da Marinha. E depois, quando eu comecei a conviver com engenheiros e comecei a ver a cabeça pragmática, né, construtiva, né, de mudar a realidade, tudo tem a ver na vida com a engenharia. Então, e eu tinha facilidade para ciências exatas. Então, acho que talvez ser engenheiro, acho que seria ou médico também, é uma profissão que eu admiro muito também. Tudo estuda muito, né? Mas tudo estuda Com muito, certeza teria uma profissão que tivesse que estudar muito. Quando eu fui fazer a prova para a SpaceX, quando meu pai me viu estudando muito e tal, e eu estava tendo um bom desempenho nos simulados, o meu professor de matemática do cursinho, que era formado no IME, ligou para o meu pai e perguntou se ele não achava que se era o caso eu ir para o IME ao invés de ir para a AMAN. Ele falou assim, cara, eu acho que ele tem uma certa facilidade com matérias exatas e tal. E o meu pai chegou na época não a me pressionar, mas a me perguntar, será que realmente não é o caso você ser engenheiro e tal? Mas eu estava muito convicto, né, da ideia de ser oficial combatente e não engenheiro. E aí acabei indo para a AMAN e eu acho que foi uma decisão acertada. Foi bacana. Mas nunca, assim, bom, a engenharia e a medicina seria uma... São três profissões que eu admiro muito, tanto o engenheiro quanto o médico e quanto a profissão militar. Eu acho fantástico. Mas me conta, sabe o que é uma palavra? Né? Pensa numa palavra de forma sintética. O que você tem de melhor e o que você tem de pior? Essas perguntas são tão difíceis. E principalmente para um político, sabe por quê? Sim. Porque qualquer coisa que eu falar aqui vai parecer que eu estou fazendo proselitismo político, que eu estou querendo me projetar de alguma maneira, né? Então, eu sempre fico sem graça quando isso aí, né? Porque se eu falar, não, meu que eu tenho de melhor é a minha competência. Né? Pô, não vai falar que é a aparência, né? Porque aí ninguém vai acreditar. Eu espero... Não, eu ficaria muito preocupado se você falasse diferente, né? Porque... Mas tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Pô, eu casei com uma mulher linda. Tem sempre alguém que gosta, né? Quase um milagre. Sacanagem. Mas pensei, o que você tem de melhor? Ó, a gente viu que o cara estuda bastante, é inteligente, fala bem, tem uma boa intenção. Mas o que você tem de melhor hoje? Porque a última pergunta é uma pergunta difícil. Essas perguntas são todas difíceis. O que eu tenho de melhor hoje é a minha família, eu acho. Meu filho é o João Vitor, uma figurinha rara. Né? A minha família toda, minha esposa, a minha mãe que está viva, a memória do meu pai, meus irmãos. Eu acho que eles são o que eu tenho de melhor. E o que tem de pior? Não sei, cara. Eu prefiro que você pergunte meus defeitos e minhas qualidades para alguém externo a mim, entendeu? Acho ruim eu falar sobre o que você tem de bom. Eu não sei o que eu tenho de bom, cara. A falta de cabelo, pode ser. Que é bom acordar de manhã e não ter que pentear o cabelo. Não ter que estressar, né? Mas a gente sempre tem algo muito bom, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente não gostaria, por exemplo, de poder conciliar melhor a questão da saúde com o trabalho, eu acho que eu concilio pouco. Né? Eu vejo que todos os políticos têm muito disso. Eu acho que o pior que a maioria dos políticos tem, e não é uma crítica, é que a rotina mata. É uma rotina muito, muito, muito pesada, principalmente em época de eleição. Isso desgasta muito, muito. Olha, temos diversas pessoas assistindo ali fora, tem a Isaura, tem uma galera aqui. E muitas pessoas vão te ouvir e ver, né? Por que nós votaríamos em você? Bom, porque eu tenho a convicção de que a minha vida me preparou para esse momento. Tanto a vida profissional no Exército, onde a liderança foi estimulada, foi forjada em mim. Né? O oficial combatente do Exército, ele é forjado para liderar. Então, assim, desde que eu tinha 16 anos de idade, aliás, antes, quando eu era escoteiro, né? O escotismo, depois o Exército, me prepararam para esse momento agora de liderar pessoas. Eu fui muito feliz como deputado federal, fui escolhido agora o melhor parlamentar federal de Goiás, entre deputados federais e senadores, pelo ranking dos políticos, que levou em consideração critérios como combate à corrupção, combate ao desperdício de dinheiro público e combate aos privilégios. Acabei de receber o melhor parlamentar federal da legislatura, dos 4 anos. Então, eu fui um bom parlamentar, mas o meu perfil é executivo. Então, de um lado tem o pragmatismo da carreira militar,
né, da ideia de realizar, de fazer, de liderar, e do outro lado tem a segurança jurídica de quem é advogado. Então eu estudei também as leis para entender o relacionamento entre os poderes, para entender o papel de um governante. Eu não vou ser um ditador que fecha comércio, que fecha as igrejas, que fecha as escolas, que destrói todas as pontes de diálogo com o setor produtivo, que destrói as pontes de diálogo com o presidente da República, como foi o atual governador. O contrário, eu vou manter as portas abertas, manter o diálogo, fazer um governo técnico e pode ter certeza, é o nosso coração, o coração da minha equipe e das pessoas que estão no nosso entorno. É um coração puro e determinado para cuidar do povo goiano. Então, já que nós estamos no período eleitoral e você fez a pergunta, eu vou aproveitar para pedir seu voto aqui. O seu voto. Peça. O seu voto aqui, né, e o voto de quem está nos assistindo. Então, primeiro para o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, vota 22 para reeleger o homem que está colocando o nosso país na direção correta, da direita, né, dos valores de Deus, pátria, família e liberdade. E vota também o mesmo número, 22 para Bolsonaro e 22 para o Major Vitor Hugo, para governador do estado de Goiás. Nós juntos, o Brasil e Goiás, o presidente Bolsonaro e Vitor Hugo, nós vamos fazer com que Goiás avance cada vez mais. É o nosso lema, né? É Goiás de mãos dadas com o Brasil. E você pediu ou eu vou pedir também? Pode pedir. Pode. Então eu peço a todas as pessoas que estiverem nos assistindo, que pegue esse link, curta esse link, pegue esse link e mande para o máximo de pessoas possíveis. Porque é importante conhecer, né, os nossos candidatos. Isso eu acho que é essencial, porque divulga. A gente tem um programa para falar de negócio, de inovação, de tecnologia, do que é interessante. Então, sem nenhum cunho político, na realidade. Então, mas quando a gente conversa com o político para mim é uma pessoa muito importante. É uma pessoa que pode mudar as rotas, né? Nós mudamos as rotas nossas, mas o político pode mudar muitas outras rotas, né? Você pode mudar a rota de Goiás, tanto para o bem quanto para o mal aí, né? Espero que para o bem. Então eu peço que as pessoas divulguem e assistam, critiquem, elogiem, mas é muito interessante a gente conhecer. Major, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Eu te agradeço muito. Seja bem-vindo. O nosso centro universitário está aberto para o senhor. Quando quiser vir, né, as portas estão abertas. Tá bom? Obrigado, Gustavo, e parabéns aí pelo trabalho da Unialfa e obrigado por essa oportunidade de conversar com você e com todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Um abraço. Eu vim tirar uma foto. Eu sempre esqueço a foto. Aí a Isaura fica me lembrando na foto aqui. Como é que é? Porque tem que tirar uma foto, aqui não sei o quê. Agora eu quero tirar uma foto aqui. Vamos ver se liga aqui o nosso... Aqui, peraí. Não tá fácil tirar foto aqui não. Peraí, vamos ver aqui. Ó. Tamo bonito na foto, hein? Rapaz, o fotógrafo é muito bom, porque só tem foto dele aqui, ó. Até mais, pessoal. São as fotos suas?